Corumbá, na verdade, é uma lembrança de bebê, né? E de garoto que algumas vezes passou férias por lá. Na verdade, meu avô mudou para Corumbá em 1880, no século XIX, ainda uns 10 anos depois do final da Guerra do Paraguai. E a minha avó já morava na região. Casaram lá, tiveram filhos, a família toda, de certa forma, desenvolveu por lá. Meu avô foi prefeito em 1900, em Corumbá, na virada do século do século XX. E eu, quando nasci, eu fui gerado em Cuiabá e me levaram para nascer em Corumbá. Meus pais, na verdade, meu pai era inspetor-geral do Banco do Brasil e viajava muito. Eles tentavam filhos já há muitos anos, e só depois de 13 anos que eu terminei nascendo. E minha mãe viajava com eles direto, e eles não paravam em lugar nenhum. Era São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades que ele visitava. E Corumbá, na verdade, sempre foi uma referência para mim, mas as minhas visitas a Corumbá eram meramente familiares, às vezes em férias. E com todo o referencial, né, da família sul-mato-grossense, mato-grossense, né? Meu avô político, meu tio Pedro de Medeiros, que é uma referência em Corumbá com relação ao poema Lenda Bororo, que na verdade fala da estrela que cai ali em Corumbá e forma o S, aquela beleza do trabalho autoral dele. E tudo isso terminou criando esse imaginário sobre Corumbá e aquelas visitas eventualmente bissextas, né? E uma vez, inclusive, eu estava indo a Corumbá pelo trem do Pantanal e o trem terminou descarrilhando a linha Aquidauana. Virou a primeira locomotiva, a segunda locomotiva, primeiro vagão, segundo, o terceiro ou quarto era o nosso. E o trem terminou ficando enviesado, né? São lembranças assim, para descer daquele trem foi um troço, como uma criança, um menino de 5, 6 anos, e o pai, a mãe querendo fazer com que você descesse daquele trem, se olhando aquilo, achando que ele troço ia virar e esculhambar tudo, né? Mas são coisas assim, de lembranças. O Pantanal sempre uma coisa linda, sabe? Todo aquele imaginário. É a capital do Pantanal. Corumbá, na realidade, é a capital do Pantanal, né? Não é uma cidade, simplesmente. É uma região, é um imaginário coletivo, é um biossistema, é uma beleza de local, de cidade, de tudo, de referência. Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu criava histórias em quadrinhos. Eu ficava desenhando e criando historinhas. Lógico, você tem que ter um pai maluco, né? Na realidade, à época tinha a Ebol, era uma que dominava não os DC Comics, mas tinha muita publicação, de um modo geral, de quadrinhos. Inclusive, com 10 anos, 11 anos de idade, ele me leva lá na Ebol, levando os desenhinhos, dizendo: esse menino é um gênio. Esse rapaz é uma coisa sensacional. É lógico que nada tinha como ser aproveitado, nem nada, mas eu me lembro muito bem disso. E dentro desse esquema de você criar e ficar desenhando, ficar fazendo histórias em quadrinhos, você termina criando primeiros textos, primeiros poemas, com 14 anos, sabe, 13 anos, eu escrevi algumas coisas. E aí você vai desenvolvendo, vai dando sequência, parte para crônica, parte para contos, para outros imaginários, vai desenvolvendo poema. Eu acho que o primeiro que saiu, em termos assim de catarses, de forma de escrever, foram esses textos, esses escritos de um modo geral. Eu acho que a publicidade, a propaganda, o jornalismo, a comunicação social terminou sendo uma consequência disso, porque na hora de você partir para uma profissão, você termina indo para uma profissão em que você tenha sei lá, se sinta à vontade, né? E eu terminei indo, eu acho, por esse caminho, em função do escrever quando criança, né? Muita leitura, muita coisa relativa assim à manifestação da escrita, que eu desde jovem, realmente fui ligado a esse contexto de arte, né? Eu morei no Rio de Janeiro, eu, na realidade, saí de Corumbá com 6 meses de idade, fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, e eu passei até os 10 anos da minha vida viajando com meu pai e com a minha mãe. Ficavam 3 meses em cada cidade.
eu acho que eu fiz meu primário em cerca de 20 cidades no interior de São Paulo. Com 10 anos que eles resolveram parar no Rio de Janeiro, disseram, esse menino vai enlouquecer, não vai ter como ficar criando vínculos e nem conseguir estudar direito. E dali, sim, eu fiz o ginásio, fiz o clássico, fiz faculdade no Rio de Janeiro e desenvolvi minhas primeiras atividades profissionais, né? No Rio de Janeiro, me formei pela Universidade Gama Filho de Comunicação e, a partir dali, comecei a fazer todo um desenvolvimento de trabalho em jornalismo e depois em publicidade e propaganda concomitantemente e iniciei uma carreira profissional na área de comunicação, né? Meus primeiros trabalhos no Rio de Janeiro foram na Bloch, com alguns freelas, na editora Educação e Cultura, nessas coisas. Depois eu terminei entrando no Jornal do Brasil, o Juarez Bahia, na época, ele me convidou para eu poder ser correspondente em Manaus, do Jornal do Brasil. E o Estado tinha acabado de ser implantado. E a família aqui, há muito tempo eu estava sem contato com ela, assim, não é sem contato, mas no Rio as pessoas iam para lá, o contato, não estava vindo para cá, diziam, vem aqui para esse início de governo, entra, de repente você entra aqui na comunicação social do governo do Estado, você tem como contribuir com alguma coisa. E eu, entre ir para Manaus com excelentes advogados, pensei Transamazônica, aquelas coisas, aqueles negócios todos, e passar um tempo aqui em Mato Grosso do Sul, disse, sabe uma coisa, deixa eu ir a Mato Grosso do Sul durante um período, vou para Campo Grande, vou ver a família, vou ficar um pouquinho por lá, e aí eu retomo depois as minhas atividades. A questão é que você vem, aí você começa a trabalhar, você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí na hora que você está pensando, que você estava imaginando em voltar, aí eu terminei criando junto na época com o Rubens Arenas, a Slogan Publicidade, ficamos juntos alguns anos ali no início de trabalho da agência, e você vai ficando, começa a trabalhar aqui, começa a ter um problema lá, começa a ter um sucesso lá. Talvez eu tenha aprendido muito mais e tenha trabalhado muito mais aqui nesse mercado, na época que se iniciou de publicidade, propaganda, de jornalismo, e mesmo as atividades também com marketing político, com uma série de outras funções. Não existe essa coisa de que a gente está no interior. Na verdade, o interior às vezes pode morar dentro da gente se você deixar. Se você for uma pessoa aberta ao mundo, você na realidade é cidadão do mundo em qualquer lugar. A Slogan foi uma das primeiras agências, né, daqui de Mato Grosso do Sul. E hoje ela, por exemplo, completou 40 anos de ininterruptos anos de atividade. Eu acho que nem sei se tem alguma que tenha ininterruptamente trabalhado e ficado durante 40 anos. Talvez mais uma, se for o caso, ou 2 no máximo, assim, se tiver. Profissionais podem ter ficado ao longo de 40 anos, mas não agências em mesmas atividades e pontos. E foi muito legal ver o desenvolvimento da publicidade e propaganda aqui no Estado, né? Eu, com o Sérgio Braga, era muito amigo meu, a gente terminou montando a primeira associação das agências, eu e ele, a gente pegou, sentamos, desenvolvemos aquele processo de criação da associação para tentar organizar um pouquinho o mercado, tentamos agregar as pessoas que estavam na época. Eu até brinco muito, porque eu cheguei para o Sérgio e disse, Sérgio, está aqui, estamos aqui com tabela, está tudo montado, está tudo ok, certinho, vamos montar. Eu sou de chutar pau de barraca. Você é mineiro, tranquilo, tem uma facilidade muito grande de juntar, assim, tem uma paciência muito grande. Vamos juntos ali, vamos tentar ver se a gente consegue dar uma melhoradinha no mercado, né? E a gente teve também a boa vontade das pessoas que estavam na época iniciando também, a gente conseguiu desenvolver, dar sequência, né, em tudo isso. E nesse mercado publicitário, depois a gente terminou criando o Sindicato Patronal das Agências, junto com a FENDAPRO, a Federação Nacional das Agências de Propaganda. Eu terminei por 9 anos também sendo presidente do Sindicato das Agências aqui no Mato Grosso do Sul. E eu acho que deu para, dentro disso, contribuir bastante
para o mercado publicitário. E mesmo a questão de você tentar criar no empresariado local a importância da comunicação social, a importância da propaganda, a importância do marketing, a forma de você desenvolver e trabalhar com os seus produtos, suas imagens, com a comunicação social, né? Da janela. Dessa janela, tento distinguir alguma coisa. A paisagem, o novo, o velho, espanto ou mesmo santo. Olho, procuro. É preciso ter coragem, abandonar esquadrias, atravessar finitos, estar a caminho. Janelas fechadas dos passageiros, visão aberta dos condutores, sofrer dos cargueiros, identificação do concreto e do abstrato. Eu terminei continuando a escrever desde criança, desde os 10, 12, 13, e continuei desenvolvendo, guardando as coisas. E chegou um momento que eu achei mais legal juntar as coisas, criar, fazer pelo menos uma primeira coletânea, um primeiro livro, chamou Azul Invisível, do mês que vem, e entraram ali coisas de garoto, de adolescente, menino, de vivências de todas as formas, em poemas, em crônicas e contos, outros escritos. Você tem mini-contos, você tem contos, você tem crônicas, você tem junção de vários temas ali, e saiu esse primeiro livro. Aí foi uma sequência de livros ao longo de dezenas de anos, né? Saiu em seguida depois Pirâmide de Palavras, que as dores se transformam em cores, palavras correndo atrás de textos. Tem um livro Azur Macadam, que foi lançado com uma coletânea em Paris. É uma edição bilíngue, ele foi traduzido, uma editora em Paris, Stampuy, terminou se interessando pelos textos e terminou sendo feito um lançamento desse livro, que foi lançado, inclusive, na Embaixada Brasileira em Paris, e depois foi lançado também no stand do Brasil, no Salão do Livro de Paris de 2016. Foi uma experiência maravilhosa em termos assim literários. E tem também a biografia do Davi Cardoso, que eu terminei desenvolvendo junto com ele, a gente fez, se chama Davi Cardoso, o Rei da Ponochanchada, né? A gente teve até uns problemas com esse livro, porque quando foi editado a capa desse livro, eu fiz toda a edição, algumas livrarias, por incrível que pareça, no Brasil, não estavam querendo colocar muito na frente, em função do Davi, uma mulher seminua ali na frente, que eu até achei estranho, mas em um outro lugar do Brasil deu esse probleminha quando a gente fez o lançamento. A editora Letra Livre foi uma das coisas gostosas da minha vida, no sentido de prazer assim, pessoal. Nem foi tanto uma atividade empresarial, do que propriamente a vontade de você editar, de você colocar títulos que você se identifica. Inclusive, meus livros eu até editei por ela também, eu estava com a editora. Melhor, porque você não tem que se preocupar de ficar pegando livro, você pode dar para onde você quiser, doar, mandar para a biblioteca, você não tem que estar com preocupação de estar se virando junto com, prestando contas junto com o editor, né? E a gente teve a possibilidade de criar e de lançar muitos livros aqui no estado. Muitos voltados aqui para a área regional, outros exclusivamente nacionais, área de comunicação. Tem autores realmente nacionais que foram envolvidos, algumas traduções. Enfim, são títulos e títulos, não são trilhões de títulos, mas chega a quase uma centena. É difícil ficar citando e colocando um ou outro livro individualmente. Quando eu me candidatei, coloquei meu nome para a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, eu terminei sendo aceito. Foi fantástico eu estar envolvido junto com pessoas que eram e foram sínteses e referências aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul.
são nomes que fazem você ter um orgulho muito grande de pertencer a essa casa litero-cultural. Por aqui a gente teve a fundação de Ulisses Serra, Germano Barros e de Zé Couto Virapontes. Eu não cheguei a conhecer o Ulisses Serra, mas Zé Couto Virapontes, o Germano Barros, são pessoas que o Germano Barros era amigo da minha família, do meu pai, e o Zé Couto foi um amigo meu, é amigo meu pessoal, ainda está até hoje, é um dos remanescentes. Por aqui passaram Manuel de Barros, Ildebrando Campestrini, Paulo Coelho Machado, Abílio de Barros, Maria da Glória Sarrosa, tantos nomes assim, Wilson Martins, Nery Martins, enfim, são ícones, vamos dizer, da cultura e de referência aqui do nosso estado, entre tantos outros nomes que eu aqui devo estar deixando passar. Nós devemos estar em mais ou menos 86 acadêmicos, entre acadêmicos saudosos e acadêmicos atuais dentro da academia. Quando eu terminei sendo escolhido para presidir a casa, para ficar na presidência da Academia São Lugares de Letras, foi algo que me deixou extremamente preocupado, que eu disse assim, nossa, o que você tem que representar, né? Que nomes que você tem que realmente defender e o que você não tem que colocar em termos da defesa da cultura, da defesa do ensino, da defesa da questão de você incentivar a leitura, defender os aspectos culturais no Mato Grosso do Sul. E ela é algo extremamente importante para mim, é uma coisa que me deixa extremamente feliz de fazer parte da academia. Dentro do jornalismo, ele na realidade me acompanhou a vida inteira em função de que a escrita, eu trabalhei realmente em jornal, né? E na questão de você trabalhar a escrita num volume um pouco maior de texto, numa questão um pouco maior de desenvolvimento de texto. Ela, na verdade, formou muito o escritor e formou muito o redator, a pessoa realmente que trabalha com o texto, de um modo geral, tentando ali organizar ideias e tudo mais. Embora eu tenha tido uma carreira pequena em jornais, não foi, assim, um período muito grande. Terminei saindo da redação para poder trabalhar na assessoria e no desenvolvimento do aspecto da comunicação social. Então, jornalismo, junto com publicidade, junto com a importância delas dentro da conjuntura social, econômica, e o que isso teve a possibilidade de me ajudar no texto, na escrita, tanto na parte do escritor, como na parte do escritor, ajudando também na questão profissional. Se você quiser ficar vivo, você não pode parar de querer sonhar, de querer criar, de querer desenvolver. E a minha vida inteira foi voltada nisso, foi voltada em sempre estar dentro da área artística de algum modo. Não eu sendo artista, evidente, você é um escritor, você cria, você está dentro de um processo criativo, mas as amizades, as coisas em volta, a sua militância, sabe, termina sempre ali naquele universo cultural, naquela vida que você está ligada. Até porque eu sempre também vi nisso uma fonte criativa muito grande do que é novo. As coisas novas estão na cultura. O que brota novo, brota sempre da cultura, brota sempre da educação, da formação. E isso faz com que você tenha dentro de você sempre a vontade de estar criando ou estar participando de coisas novas. Então você está sempre inventando coisas voltadas à cultura, voltadas a movimentos artísticos, voltadas a coisas que levem a que você tente se tornar alguma coisa um pouco melhor. Eu sempre tentei estar perto de pessoas que justamente estivessem fazendo e tentando criar e produzir Mato Grosso do Sul. A nossa regionalidade, a nossa vida, o nosso universo. Eu até nem quero citar nome, sabe? Mas foram, olha, dezenas de pessoas que me enriqueceram demais.
muitos amigos pessoais meus, sabe, amigos de casa e amigos amigos de infância, sabe, que fizeram com que eu crescesse muito, e eu tentei de mim dar o que eu pude, sabe, nessa convivência com todos esses setores, sabe, que fazem parte de tudo que a gente pode querer justamente para desenvolver cultura, desenvolver referências, desenvolver o que é uma região, sabe? E essas pessoas, esse universo de gente na área musical, de artes plásticas, de teatro, de cinema, de tudo, é que me fizeram talvez crescer muito mais, e eu espero que eu possa ter tido a amizade delas realmente e ter podido contribuir muito em algum momento para a vida delas, entende? Elas fizeram muito parte da minha vida. Por estar vivo, o corredor é largo ou curto? Não sei. Sei somente que caminho. A razão é apenas porque estou. Vou sem ilusões. Não projeto fraudes, nem sonhares a me enganar no caminhar. Vou andando em direção ao infinito. O corredor é largo ou curto? Caminha, homem. Caminha